Nossa obra maravilhosa já começa com o nosso protagonista, chamado Lee Won-sung, xingando um juiz de filho da puta, e se liga na feição do nosso prota, cara de psicopata do cacete. Lee Won-sung diz que as leis da Coreia do Sul são uma bosta e pergunta para o juiz se ele está zoando com a cara dele pelo fato de não ter uma mãe. Logo após isso descobrimos por que o protagonista foi preso, que no caso foi por roubar ouro. O juiz condena ele a pagar 200 horas de trabalho voluntário. Com isso nosso protagonista surta e joga uma cadeira no juiz. O juiz reclama falando que em todos os 15 anos de trabalho dele, nunca havia visto ninguém igual ao Won-sung, e manda ele pegar a cadeira que havia arremessado. Mas Won-sung é trilouco, ele simplesmente mostra o dedo para o juiz, que fica full pistola e condena Lee Won-sung a uma prisão de menores. Com isso nosso protagonista chega à prisão de menores, onde logo após descer do ônibus, um velho conhecido do nosso protagonista reconhece ele. O nome dele é An Ji-won. Ele tenta se aproximar do Won-sung, mas um guarda não deixa que ele chegue muito próximo. Ji-won pergunta para o protagonista o que ele está fazendo ali, e chama ele para ir ao bloco B mais tarde, e se despede de Won-sung. Após isso conhecemos um agente penitenciário que é chamado de Lee Kang-yoon, que pergunta a Won-sung se ele conhece Ji-won, e diz que Ji-won está lá por condenações de chantagem e estupro, e fala para Won-sung que caso eles sejam amigos, são farinha do mesmo saco. Won-sung faz uma cara de bravo, e Kang-yoon dá um tapinha nele com algumas folhas, e pergunta para Won-sung se ele era o cara que deu o dedo no tribunal, e também, o porquê dele ter feito aquilo. Como o guarda não tem nenhuma resposta, ele se apresenta, falando que será o agente penitenciário que irá cuidar de Won-sung. Um pouco ao fundo um dos amigos de Ji-won pergunta se ele conhece o Won-sung, e Ji-won responde que sim e diz que Won-sung era bem famoso na escola. Temos uma breve cena do protagonista dizendo algo que ainda não sabemos o que é para o guarda, mas ao olhar para o guarda e ver que ele estava meio tenso podemos dizer que é algo bem sério. O amigo de Ji-won pergunta para ele se ele era de uma escola cheia de delinquentes e por que Won-sung era famoso por lá, e Ji-won responde que Won-sung era famoso por lá por ser um perdedor de merda. Após isso temos uma cena de Ji-won dando alguns tapas e falando para o Won-sung que era um prazer ter ele na prisão, sem ter nenhuma resposta ou expressão de Won-sung. Ji-won fica furioso, e agarra o cabelo de Won-sung e diz para ele que ele não se parece o mesmo depois do acidente. Ji-won diz que aquela cena lembra muito o passado, citando o momento em que Won-sung se fingiu de morto no banheiro da escola, e pergunta o que cacete foi aquilo, dizendo para Won-sung que por conta dele, ele acabou sendo expulso da escola, por violência escolar. Ji-won pergunta para Won-sung se ele foi para a prisão de menores porque estava com saudades dele. Após essas falas temos um breve flashback do passado do Won-sung, onde Ji-won aparece desabotoando suas calças. Aparentemente Won-sung era abusado sexualmente por Ji-won. De volta ao presente Won-sung responde para Ji-won que sim, deixando Ji-won surpreso e quieto por um momento. Alguns segundos depois Won-sung coloca suas mãos sobre as orelhas de Ji-won, e diz com a língua de fora que, sim, ele estava lá para ver o Ji-won e dá um beijo na boca dele. Temos um corte de cena, onde somos mandados para o escritório da prisão, onde uma agente agradece ao Kang por trocar o turno dela. Essa agente fala para sua amiga que Kang estava estranho hoje se ela sabia o que tinha acontecido, e sua amiga responde que não. E ao que parece o agente está bem assustado com algo. Após isso nós descobrimos o que o Won-sung havia falado ao agente Kang. Won-sung teria pedido ao agente para que ele o ajudasse. Kang faz uma cara de surpresa, e pergunta para Won-sung o que ele tinha dito. Won-sung então responde, você não conhece a pena de menor de idade em um aplicativo? E continua, você mentiu que tinha uma BMW e também sei que você tentou fazer alguma coisa com ela depois de levar a menor para seu carro. A placa do carro era 4439. Vocês foram para um hotel em frente ao lago do parque. Antes de Won-sung terminar de falar, Kang grita com ele assustado e pergunta para o Won-sung quem ele era e o que ele estava fazendo ali, e o Won-sung responde que estava procurando por alguém, na verdade por alguns delinquentes. Voltamos para o momento do beijo, e temos uma incrível cena onde o protagonista está rasgando o lábio do Ji-won, enquanto ele grita para Won-sung soltar ele. No entanto Won-sung não escuta e acerta Ji-won com uma joelhada no rosto e outra na barriga. Os amigos de Ji-won tentam ajudá-lo, mas Won-sung consegue reagir antes, dando uma chave de perna no amigo de Ji-won, e derruba ele no chão. Os outros amigos de Ji-won tentam correr para chamar os guardas, e Won-sung acaba ficando distraído, e sendo pego de surpresa por Ji-won, que acerta a cabeça dele com uma madeira, e começa a bater no Won-sung desenfreadamente, gritando que vai acabar com ele, e perguntando onde ele aprendeu a lutar. Porém em uma abertura, o Won-sung consegue equilibrar a luta novamente, e começa a dar um couro no gordinho, pegando ele pela manga da blusa e dando uma chave de perna no Ji-won. Durante a chave de perna, Won-sung responde a pergunta que Ji-won tinha feito, dizendo que aprendeu a fazer isso justamente para o momento que fosse lutar com Ji-won. O gordinho fica no chão agonizando e tendo sua perna quase quebrada. E então Won-sung diz que aprendeu a lutar com uma pessoa muito famosa. Após essa fala ele quebra o pé do gordinho,
que começa a chorar e gritar. Yeon-sung então se levanta e pega a outra perna do gordinho, que entra em desespero e Yeon-sung começa a forçar o outro pé de Jeon, enquanto ele pede desculpa por tudo que havia feito, e fala que se o protagonista quebrar a outra perna dele, ele nunca mais ia poder andar. Yeon-sung durante a chave de perna começa a questionar a si mesmo, do porquê ele aprendeu a lutar e chega à conclusão de que ele aprendeu a lutar porque as leis são uma merda, e quebra a outra perna de Jeon, antes que o agente Khan conseguisse impedir ele. Após isso nós descobrimos quais são os crimes mais frequentes entre os menores de idade, na Coreia, sendo assalto o primeiro com 21.948 casos, no status de motivos para os crimes, está coincidência e curiosidade, com 38%. Voltamos ao momento da luta, com o agente Khan, perguntando ao Yeon-sung o que ele estava fazendo e antes de terminar de falar, Yeon-sung já tinha acabado com as duas pernas de Jeon. Yeon-sung então se levanta e fala ao agente que ia contar para ele uma coisa divertida, e fala com as seguintes palavras: eu te disse antes que vim aqui para me vingar, mas não estou aqui pelo Jeon. O que ele fez não tá nem perto disso. A partir daqui seremos apresentados ao real motivo por Yeon-sung estar na prisão. Algum preso fala para outra pessoa que algum cara quebrou os tornozelos de Jeon e que o cara que quebrou é um completo maluco, e diz que o nome dele era Yeon-sung. Esse cara que vocês estão vendo é o real motivo para o protagonista estar na prisão. Ele então pergunta em Yeon-sung, o nome desse cara é Park Sang-cheol, e ele é um ex-medalhista de kickboxing amador. Nessa obra iremos chamar ele apenas de Park. Temos outro flashback da vida de Yeon-sung, que mostra Park e seus amigos pedindo ao Yeon-sung diferenciar duas bebidas, uma bebida era urina, a outra era algum refrigerante, e falando para o protagonista beber sem saber qual era a urina. O motivo de Park era simplesmente por curiosidade, ele gostava de tentar tudo o que via na internet, e dá para Yeon-sung laxante e remédio de diarreia ao mesmo tempo. Após isso o intestino de Yeon-sung realmente parou, o bullying continuava, com eles forçando o protagonista a levar as mochilas deles, até que Park pergunta para Yeon-sung se alguém estaria na casa dele essa noite, que responde não, teria gente lá, porém Park já sabia que a família de Yeon-sung não estaria lá, assim eles invadem a casa dele. Em um momento Park percebe que Yeon-sung está suando bastante, e dá para ele o que Yeon-sung acha que era remédio. No entanto aquilo era algum tipo de droga que deixou Yeon-sung dopado, e de repente acontece uma explosão na casa dele, e tudo fica preto. Yeon-sung acorda na cama de um hospital, com duas pessoas perguntando para ele se ele estava acordado, e falando que eles eram da delegacia. Após isso voltamos ao protagonista após se recuperar, ele estava de volta à escola, e com uma cicatriz enorme no rosto. Ele encontra Park que fala que a explosão era maior do que ele tinha visto na internet, e zoando com o protagonista, Park fica irado ao perceber que Yeon-sung não estava dando ouvido ao que ele falava, pede para o protagonista falar obrigado para ele, por ter pelo menos descido ele até o térreo do prédio, e assim Yeon-sung faz, ele fala obrigado. Yeon-sung vai para uma casa do governo, e ao entrar sua mãe está chorando e fala que recebeu uma ligação da delegacia falando que havia sido ele que botou fogo na casa. Todas as pessoas que estavam presentes naquele dia confirmaram que foi Yeon-sung que colocou fogo na casa. Sua mãe continua questionando ele, perguntando o que eles iriam fazer agora, já que não poderiam pegar o seguro, e a casa foi praticamente destruída. Voltamos aos tempos atuais, com Yeon-sung sendo levado para sua cela após toda aquela confusão. Temos uma breve cena de Park se perguntando se Yeon-sung era a pessoa que ele conhece. Nesse momento a porta se abre, e vemos o agente falando para os presos que eles terão novos companheiros. Ele também pede para que eles ajudem Yeon-sung, caso ele tenha alguma dúvida. Os presos começam a se perguntar o porquê teve uma mudança do nada, e pergunta se Yeon-sung estava dando a bunda para o agente. Após isso o protagonista dá um chute na cara de um dos presos, derrubando ele imediatamente. Vendo aquilo os outros presos partem para cima do Yeon-sung para bater nele. Enquanto Park assiste tudo, Yeon-sung derruba todos, e Park o questiona se ele é realmente aquele Yeon-sung que ele conheceu na escola. Yeon-sung coloca as coisas dele no chão, e fala, apenas um dedo é o suficiente para derrotar um kickboxing profissional. Como Park é curioso, ele pergunta qual é o método que derruba com um dedo. E Yeon-sung então responde, a sua curiosidade não mudou nem um pouco. Vou te mostrar agora mesmo um método para derrotar um kickboxing com apenas um dedo. Antes da luta começar, temos essa cena do protagonista fazendo uma tatuagem. Ele foi questionado pela tatuadora sobre o significado dessa tatuagem, e ele responde que essa tatuagem era a avó dele. Voltamos ao momento da luta, onde Park questiona se realmente é apenas como um dedo que se derrota um kickboxing. Yeon-sung então pega um spray, e diz é assim que se domina um kickboxing, e espirra sobre os olhos de Park. Após cegar temporariamente Park, Yeon-sung começa a bater nele, começando com um chute nas bolas. Após o chute Park sente uma dor insana, e começa a gritar de dor e a xingar Yeon-sung. Park reclama do chute nas bolas ter sido uma região de golpe sujo, mas Yeon-sung pouco se importa, e começa a meter a porrada em Park,
levando Park a recuar, até que Yeongun acerta o pé de Park com o calcanhar, e começa a bater no estômago dele. Yeongun para por um tempo e fala para Park, acho que deve ter doído, mas você parece estar aguentando muito bem. Park tenta revidar dando alguns socos, mas Yeongun desvia de todos. Park então começa a reclamar dizendo que não consegue abrir seus olhos, então pensa em conseguir tempo suficiente para que os olhos dele parassem de arder, e um soco seria o suficiente para machucar Yeongun. Então Park chega perto de algo, e pensa que Yeongun, ele dá um golpe, mas na realidade era apenas um galão de água e uma toalha. A toalha estava sendo segurada por Yeongun, que amarra ela nos braços de Park. Ele puxa a toalha com força para baixo e quase quebra o braço de Park. Park então grita com muita dor, e Yeongun dá uma joelhada no meio do rosto dele. Em seguida pega a cabeça dele e bate com muita força no chão. Com a cabeça de Park no chão, Yeongun começa a zoar com Park, perguntando como é a sensação de apanhar com uma toalha que acabou de ser aquecida no micro-ondas. Temos novamente um flashback de Yeongun, dessa vez mostrando a avó dele, com alguma doença séria. O médico diz para a mãe de Yeongun, que era normal da idade, mas piorou bastante ao ver o rosto do neto dela queimado. E termina com o médico indicando mandar a avó de Yeongun para o sanatório. Voltamos para o momento da luta onde Yeon-sung havia parado de bater em Park que fica no chão ensanguentado. Yeon-sung pensa que já acabou, mas Park surpreende ele, agradecendo por ter batido a cabeça dele no chão. Graças a isso ele consegue limpar os olhos dele, com o sangue que estava no chão. Logo em seguida ele dá um chute em Yeon-sung, que felizmente consegue defender, mas é arremessado para trás com muita força. Park então se levanta e começa a tirar o excesso de sangue do rosto, e aumenta sua guarda para lutar novamente. Park vai para cima agora, tentando dar um chute no Yeon-sung que estava no chão. Ele desvia. Park continua dando chutes e Yeon-sung continua desviando, até que Yeon-sung fica encurralado na parede, sem ter mais para onde fugir. Park começa a falar do passado dos dois. Após isso temos uma breve aparição do mestre de Yeon-sung, falando que lutar no reformatório é ruim, por conta da restrição de espaço, e dá uma dica de cegar o oponente também, colocar algo para ele escorregar, e assim Yeon-sung fez. Uma toalha estava no solo, levando Park a perder o equilíbrio. Antes de Park cair, Yeon-sung vai para cima dele, o agarra e joga ele no solo. A partir daqui começa um massacre de Yeon-sung contra Park. Yeon-sung começa a bater na cara de Park desenfreadamente, o sangue começa a pingar no rosto dele mas os socos continuam. Yeon-sung pega um dedo de Park e quebra. Park começa a rolar no chão de dor e Yeon-sung continuava dando socos na cara de Park, que começa a gritar e pedir desculpa. No entanto Yeon-sung não escuta e continua agredindo Park. Quando Park já está todo estourado Yeon-sung para por um tempo, então Park o questiona o que fez de tão errado e fala que na época eles eram só crianças e que era tudo brincadeira, o que deixa Yeon-sung completamente bravo, que pega alguns prendedores que estava no chão, coloca na boca de Park, e diz para Park que desde aquela época a boca dele sempre foi um problema, e manda ele não falar mais nada a partir daquele momento, porque segundo Yeon-sung, falar era apenas para humanos, e em seguida Yeon-sung começa a socar a boca de Park junto com os prendedores, várias e várias vezes. Após isso temos um avanço de 5 meses onde mostra Park levando um mata-leão, na cela 204, e pede para outro preso para ver se Park desmaiou. Ele diz que sim e diz que já é a 4ª vez que ele desmaia hoje, levando a um total de 898 desmaios. Yeon-sung fez isso em Park todo dia, durante 5 meses. Até que um dos presos fala que os guardas estão vindo. O guarda vem gritando, perguntando por que estava tendo tanto barulho. Ele pergunta para os presos da cela ao lado, que responde que não são eles, e fala que o guarda sabe quem é o culpado pelo barulho. A cela 204, os guardas comentam um ao outro porque não podem pegar a cela 204, e diz que o chefe os pediu para não ir até lá, e assim eles vão embora. Descobrimos que Yeon-sung será solto em 7 dias, aquele dia era um dia de visitas, e Yeon-sung teria uma. Essa mulher está ajudando Yeon-sung em sua vingança, eles fingem ser irmãos, para não levantar suspeitas. Yeon-sung então diz para ela que já está quase acabando com Park, então eles conversam sobre o próximo alvo dele, e descobrimos que esse próximo alvo é de uma família bem rica. Seu nome é Yeon-beon, um representante de classe respeitado pelos professores e alunos. E também ele é fanático por mulheres casadas. A irmã de Yeon-sung questiona se ele realmente fez algo com ele, já que ele era um aluno exemplar, e nesse momento descobrimos que ele é o real responsável pelo incêndio na casa de Yeon-sung. Temos um breve flashback, onde Yeon-beon pergunta ao Yeon-sung se a irmã dele era bonita, e quantos anos ela tinha. A visita acaba e Yeon-sung volta para sua cela, onde um dos presos fala que Park pulou o almoço do dia e tinha ficado paranoico. Yeon-sung então pega Park de novo e começa a enforcar ele. Park por sua vez tenta se desculpar, mas Yeon-sung havia falado para ele que ele não pode falar mais,
enforcando mais forte ainda o parque. Somos apresentado ao motivo pela qual Yong-sung está dando tantos mata-leões em parque. O motivo era porque Yong-sung queria causar distúrbios de fala no parque. Os mata-leões repetitivos podem causar dano cerebral, trauma, diminuição da consciência e muito mais. A cada estrangulamento Park perdia mais ainda sua sanidade. Yong-sung então chama os outros presos e pede para eles contar quantas vezes Park havia sido estrangulado e limpar ele, já que ele havia se cagado. 7 dias depois Yong-sung é solto. Depois de fazer o seu estrangulamento de número 1200, a irmã de Yong-sung foi pegar ele, e descobrimos que o nome dela é Joana. Dentro do carro Yong-sung está se maquiando. A maquiadora consegue cobrir a queimadura e agora Yong-sung estava pronto para voltar para a escola e ir ver o segundo alvo.